寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Brasil fosse um protetorado português? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para nossa teoria acontecer, né? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, para quem não sabe, eu já fiz uma teoria que pode ser parecida com essa, né, que e se o reino de Portugal nunca tivesse caído e ainda tivesse mantido aí suas colônias, né? E nela eu dou uma explicada ali sobre o Brasil, só que, né, vamos fazer única e exclusivamente, né, nessa teoria aqui só sobre o Brasil, beleza? Então, bora lá. Bem, eu não creio que eu não preciso explicar, né, sobre quando os portugueses chegaram e quando os portugueses declararam independência, porque, né, foi um português que declarou a independência do Brasil, não foi um brasileiro. Mas enfim, né? Então, né, já vamos começar a partir desse momento em que em que Dom Pedro I chega aqui no Brasil. E ele vai tentando arrumar as coisas aqui no Brasil. E só que em vez de ele declarar a independência, né, através aí dos protestos, ele dá uma segurada mais um pouco. O que poderia acabar resultando até mesmo em diversas brigas, diversos incidentes, né, dos próprios aí sim, né, já brasileiros, já cansados aí da exploração, coisas do gênero. Então, né, Dom Pedro poderia, lógico, ia ter uma treta, ia ter um certo conflito em locais específicos, né? Em alguns pontos específicos, até que beleza, até que em questão de talvez 6 meses, um ano de protesto, os brasileiros e os portugueses poderiam acabar chegando num acordo, né? Eles poderiam, tipo, basicamente conversar, né, e transformar o Brasil num status de protetorado. Então, nesse tempo aí, o Brasil poderia ter assim, uma certa liberdade política, poderia ter uma certa autonomia, mas ainda assim, em alguns assuntos, como assuntos exteriores, políticas internas, só que algo mais sério, aí sim seria algo visado por Portugal, inclusive até mesmo a questão do exército e da marinha. Então, vamos supor, né, que foi feito um acordo em que o Brasil tivesse aí uma certa autonomia, uma certa liberdade política e outros tipos de liberdade, né? Mas que, né, o Brasil ainda assim se assumisse aí como um protetorado português. Então, né, através aí de uma série de processos burocráticos, fossem assinados aí os acordos, os termos. Bem, já vamos adiantar um pouco, né? Durante a Guerra do Paraguai, eu acredito que Solano Lopes não ia ter a coragem de fazer isso, porque se eles estivessem atacando o Brasil,
eles estariam atacando Portugal diretamente, eles estariam colocando Portugal diretamente na guerra. Então, né, com medo aí de virar uma colônia portuguesa, poderia até mesmo ter virado uma colônia brasileira, né? Solano Lopes, eu acho que ele não iria atacar o Brasil, então eu acredito que a Guerra do Paraguai poderia até acontecer, mas eu acredito que isso se limitaria à Argentina e à questão também, né, do Uruguai. Não acho que isso acabaria virando uma questão brasileira, até porque ia acabar virando uma questão portuguesa. E naquele tempo a Europa metia medo, né? Então eu acho que Solano Lopes não ia ter essa audácia toda, né, de querer sair no soco aí com Portugal. Ou então até mesmo, né, se limitasse apenas ao Paraguai, sendo o Uruguai, né, tipo, sendo vigiado por Portugal também, uma vez que poderiam ter medo aí de tentar uma política, tentar uma revolta interna ali no Uruguai, e do Uruguai ir para o Rio Grande do Sul passando do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, e aí vai indo até chegar ao Rio de Janeiro, né? Então, talvez, né, se tivesse algum conflito entre o Paraguai, talvez seria entre o Paraguai e algum outro país aí com saída para o mar, como por exemplo a Bolívia não tem mais, mas enfim, né, talvez algum outro país vizinho aí dele, até mesmo a Argentina, querendo tomar alguns territórios aí da Argentina para ter saída para o mar, ou então para ter um acordo aí de saída para o mar. Mas eu acredito que com o Brasil, acho que eles não se arriscariam. O Brasil, né, através de uma série de políticas, série de processos burocráticos, vai conversando com Portugal, vai dialogando com Portugal, para ir tentando pegar mais liberdade, ou então talvez até mesmo tendo suas liberdades restringidas. Eu acredito, né, que essa deixa aí do Solano Lopes seria uma brecha aí também, né, para Portugal apertar um pouco mais as suas políticas internas na questão do Brasil. Então eu acredito que a partir desse momento, né, Portugal ia estar vigiando as fronteiras mais de perto, literalmente, colocando soldados portugueses aqui no Brasil. E também, né, ficando de olho na nossa política, colocando políticos portugueses diretamente aqui no Brasil para vigiar as coisas, né? E com isso também o cargo de primeiro-ministro brasileiro seria um primeiro-ministro que teria boas relações, né, com os países vizinhos, mas principalmente aí com Portugal, né? Não seria um partido aí que buscaria uma independência, não agora, já vamos trabalhar nisso, mas eu acredito que seria um partido aí talvez um pouco mais conservador, né? Vamos manter um partido conservador por enquanto, né? Beleza, tempo vai, tempo vem, né? O Portugal vê que o Brasil, tá bem de boas e tal, as coisas do gênero. Aí ele vai novamente, né, dando mais liberdade aí pro Estado Protetorado Português do Brasil. Enfim, né, eu não sei como ia se chamar exatamente. Ou então o Protetorado Português Brasileiro, enfim. Aí beleza. Aí conforme, né, os anos fossem se aproximando e Portugal fosse chegando ao fim de sua monarquia, eu acredito que as coisas iam começar a ficar um pouco mais tensas em Portugal e talvez um pouco mais esperançosas aqui no Brasil. Por quê? Os brasileiros poderiam ver que com a queda da monarquia portuguesa, provavelmente eles vão dar nossa independência e nossa total liberdade. Mas eu não acredito que seria assim, né? Eu acredito que a monarquia portuguesa até poderia cair, mas vendo que o Brasil é um território extremamente rico em recursos naturais, principalmente nisso, e que estaria perto de vários outros países também, né, como Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, né, Panamá, que poderia já cortar bastante ali, principalmente para fazer negócios ali com o Oriente. Principalmente, então, até mesmo para conectar as colônias, né, Macau, Timor-Leste, Papua Nova Guiné, se eu não estou enganado, com o Brasil, seria muito mais rápido e muito mais fácil também para conectar, né, as colônias na África, como Guiné, Guiné-Bissau, Angola, enfim, Moçambique. Então acredito que, né, seria também mais rápido, né, uma viagem entre Brasil e Angola do que Portugal e Angola.
calma que estamos falando de navegação, gente, tá? Os aviões já chegaram, mas não os de comércio ainda. Então tá. Então em 1910 a monarquia portuguesa cai e a república é feita. Mas o Brasil ia ver uma brecha, né? Tipo, vamos tentar nossa independência agora. Mas eu acredito que nesse momento que o Brasil ia dar uma bola fora, né? Ia tentar protestos, talvez até mesmo usando métodos violentos, incidentes, pancadaria. Então Portugal novamente ia apertar um pouco mais suas políticas internas aqui no Brasil e mandar mais soldados portugueses para cá e colocar mais políticos, né, pró-Portugal no poder, em vez de deixar um negócio mais, como eu posso dizer, umas eleições aí mais orgânicas, né, se é que vocês me entendem. Então eu acredito que a partir desse momento Portugal ia, né, apertar um pouquinho mais aí o pescoço do Brasil. E como já estamos na década de 1910, 4 anos depois do que teve exatamente a Primeira Guerra Mundial. Então, como o Brasil seria um pouco mais apertado por Portugal, né, nesse momento, nessa década, eu acho que a partir do momento em que o Brasil declarasse, em que o Portugal declarasse guerra à Alemanha, né, durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, eu acredito que seria meio que forçado a participar também, tanto com soldados, né, sejam eles portugueses e brasileiros, até mesmo principalmente aí com a questão aí de recursos naturais sendo enviados para Portugal para transformar em mecanismo de guerra. Então, nesse momento, o Brasil ia participar ativamente da Primeira Guerra Mundial junto com Portugal. Então, a partir do momento em que Portugal declarasse guerra à Alemanha, né, aos impérios centrais, os brasileiros aí, provavelmente alguns iriam querer se voluntariar e outros ali talvez seriam recrutados à força. O Rio Grande do Sul, que seria um lugar alemão, majoritariamente alemão, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, seriam territórios que seriam extremamente vigiados e até, quem sabe o porquê não, alguns desses alemães não fossem presos ou então, né, fossem fortemente vigiados, uma vez, né, que durante a Primeira Guerra no Brasil, o governo brasileiro não fez tipo, muita coisa em relação aos cidadãos alemães ali, né, que moravam ali no sul. Mas eu acredito que pelo fato, né, de que Portugal estaria em guerra diretamente, militarmente em guerra, né, contra o Império Alemão, eu acho que os alemães poderiam tentar alguma coisa e com isso poderia acabar desencadeando aí alguns incidentes. Nada que causaria uma convocação do exército luso-brasileiro, mas sim talvez uma polícia ali, uma polícia um pouquinho mais especializada. Então, né, mas eu não acredito que passaria disso. Então, beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Devido ao Brasil ter ajudado Portugal, né, Portugal na Primeira Guerra Mundial, eu acredito que nós poderíamos ser um pouco mais soltos, né? Um pouco mais livres aí. Portugal poderia assim acabar dando um pouco mais de liberdade, né? Tanto econômica, tanto quanto política para a gente. Mas aí as coisas iriam voltar a complicar em 1922 ou então posteriormente isso, 1925, 1927. O porquê? Bem, Revolução Russa, Czar é derrubado e eu sei que o Czar foi derrubado em 1917. Mas né, a União Soviética só foi existir em 1922, 1923, se não estou enganado. Então com isso, né, Portugal poderia acabar ficando com medo que o mesmo fosse acontecer no Brasil, uma revolução comunista no Brasil, para dar uma liberdade, para dar uma independência para o Brasil, então, e Portugal acabar perdendo os recursos naturais e com isso criando um país comunista na América do Sul, o que seria um desagrado tanto para Portugal quanto para os Estados Unidos. Então eu acredito que Portugal nesse momento ia pisando em ovos aí com o Brasil, justamente pelo fato, né, de que se afrouxar muito vai sair do poder, se apertar muito
vai sair do poder de uma forma violenta. Então, eu acredito que nesse momento Portugal ia manter muito mais a parte burocrática com o Brasil, né, para manter os status de protetorado, do que uma repressão tipo na base da borrachada. Então, com isso, o Brasil, né, ia poder tipo colocar algumas demandas na mesa, com uma ameaça aí de uma revolução comunista. Então, nesse momento, Portugal ia ter que saber jogar bastante aí, né, para o Brasil não ter independência, e o Brasil ia ter que, né, tentar fazer alguma coisa aí, porque mesmo se não tiver independência, pelo menos ia ali mexendo os pauzinhos ali para ter mais autonomia, né, mesmo que mantendo o status de protetorado. Mas enfim, tempo vai, tempo vem. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal mantém a neutralidade. E o Brasil, hein? O Brasil, eu acredito que também iria manter a neutralidade. Só que os Estados Unidos iam querer bases brasileiras, né? Iam querer locais brasileiros, justamente, né, para facilitar idas de recursos por norte da África, ou então recursos e soldados ali por norte da África, recursos naturais também, né, para os Estados Unidos. Então, nesse caso, Portugal ia ter que saber negociar, uma vez que ele estaria neutro. Se eles deixassem soldados americanos em território português, né, que seria um território que o Brasil ainda assim seria um protetorado português, seria visto como um território português, aí Portugal ia estar basicamente pendendo para o lado dos aliados. Se Portugal não fizesse nada, provavelmente os Estados Unidos, né, ia tentar alguma coisa ali na Europa. Então, né, novamente Portugal ia ter que saber se mexer, ia ter que saber jogar o jogo aí da geopolítica, mas ou então até mesmo alguns acordos por debaixo dos panos, por que não, né, poderiam ser feitos em navios americanos, poderiam meio que tipo sair daqui do Brasil, mesmo com os portugueses aí fazendo uma vista grossa, né? Então, lógico que isso ia demandar muito dinheiro americano, então, né? Mas Portugal poderia sim participar secretamente da Segunda Guerra Mundial, mas até descobrir que participou secretamente da Segunda Guerra Mundial, ninguém vai tipo ligar muito, afinal a guerra já vai ter acabado. E bem, já partindo aí, né, para a Guerra Fria, adiantando um pouco aí, né, para quando Portugal entrasse para a OTAN, em teoria, né, indiretamente, o Brasil também ia estar fazendo parte da OTAN. Só que com o início da China comunista em 1950, com o pau quebrando no Vietnã, diversos países aí pendendo aí para o lado soviético, diversas colônias, diversos países africanos aí, né, incitando revoluções, lutas por independência, tanto na África quanto na Ásia. Eu acredito que Portugal ia ficar esperto e provavelmente aí eles iriam investir no Brasil, justamente, né, com medo de que diversos políticos, sejam eles esquerda, direita, enfim, capitalistas, comunistas, buscassem aí uma luta por independência, seja de um modo violento ou de um modo burocrático. Então Portugal ia dar um modo aí de começar a investir, né, razoavelmente bem aqui no Brasil, justamente para não ter o quê? Para não ter pessoas incitando o comunismo, falando que Portugal está escravizando o povo brasileiro, que isso, que aquilo, coisas do gênero, e nem aí pro pessoal aí, os magnatos, o pessoal aí da alta sociedade, da autoburguesia, falar assim, Portugal tá roubando meu dinheiro, Portugal tá ficando com meu dinheiro, eu tô ficando pobre aqui em Portugal, vamos brigar por independência. Então, né, Portugal ia ter que fazer uma média, então ele ia ter que investir bastante, né, tanto em causas sociais quanto em causas que envolvem dinheiro. Então, Portugal ia ter que se desbalancear, ia ter que rebolar bastante. E em Portugal, né, eles iriam ter que fazer muito malabarismo aí, né, para conseguir agradar a todos, ou então uma grande maioria, né, sejam eles uma parcela mais revoltada da população,
ou então uma parcela mais rica aí da população, justamente, né, para ter um equilíbrio e essas pessoas aí, né, acabarem ficando aí numa zona de conforto e falarem assim, quer saber, mano, tá bom, Portugal tá investindo aqui, mano, não tem por que a gente ficar brigando ali com os caras. E bem, né, já partindo um pouquinho adiante, né, durante as revoltas aí das colônias africanas em Portugal, eu acredito que o Brasil poderia tentar fazer alguma coisa também. E nesse momento Portugal ia falar assim, opa, uma colônia aí rica em recursos naturais com uma grande floresta pra gente? Não, vamos defender aquilo. Então eu acredito que poderia acontecer uma espécie assim de ditadura militar portuguesa aqui no Brasil, né? Não só portuguesa, mas seriam soldados luso-brasileiros, melhor falando, né? Então, com isso, a gente ia, assim, passar por um período militar luso-brasileiro. Então, durante a Guerra Fria, nós, né, o Brasil novamente ia estar sob um governo militar, só que dessa vez português. Já passando a Guerra Fria, com Portugal aí perdendo grande parte aí das colônias, Macau já passou 2001, eles devolveram para a China, Timor-Leste teve já sua independência. Então, né, atualmente, como que a gente estaria? Bem, atualmente, né, Portugal ia estar investindo no Brasil razoavelmente bem, a situação poderia estar um pouco melhor. Nós teríamos o primeiro-ministro, o presidente seria um presidente português. E uma outra coisa que seria um fato curioso é que, mesmo nós morando na América do Sul, nós talvez não seríamos tratados como pessoas da América do Sul, como meros latinos, pois faríamos parte, mesmo que indiretamente aí, né, ou indiretamente ou diretamente, hein, de Portugal. Então, né, provavelmente seríamos vistos aí como talvez, não digo cidadãos como europeus, mas talvez, né, como um nível acima aí de sul-americanos, mas também um nível abaixo de europeus, afinal não estaremos exatamente no continente europeu, tá? E não que eu ligue para isso, tá? É só uma teoria e como o mundo de fora nos veriam, tá? E bem, eu acredito que, lógico, continuaremos fazendo parte da OTAN, teríamos muito mais exercícios militares, o Brasil teria muito mais participação no mundo, né? Teria talvez um pouco mais de local de fala, uma vez que estaríamos envolvidos nas decisões de Portugal, então tudo que envolveria Portugal nos envolveria também. Não sei se o Brasil adotaria o euro como uma moeda brasileira, né? Afinal a Guiana também faz parte da França, mas eles têm a própria moeda deles. Não sei como seria a questão econômica aqui do Brasil na questão da gente ter a nossa própria moeda ou não. Seríamos também, entre aspas, né, União Europeia, afinal estaríamos conectados com Portugal, assim como a Guiana Francesa está conectada com a França. E Portugal faria fronteira com a França, o que seria um fato interessante. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser. Não se esqueçam de, por favor, dar aquele crédito. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, né? E também, né, por favor, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga ou com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, já parou para pensar que Portugal poderia ser um protetorado, que o Brasil poderia ter sido um protetorado português? Ah, mano, mentira. Não, é sério. Tem um cara no canal do YouTube que fez uma teoria sobre isso. Sério, mano? Sério? Nossa, que interessante. Aí você vai lá e passa esse vídeo para ele, para ela, como uma pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, não se esqueçam, né, de ver os vídeos do card de descrição. Me sigam no Insta, me sigam no Twitter e nas minhas outras redes sociais eu vou estar deixando aqui na descrição. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!